Queridos amigos da psicanálise, estamos de volta. Que desafio! Responsabilidade imensa citar o tema felicidade. E agora, fazendo os nossos comentários com o princípio do prazer. Freud falando da constituição psíquica, o que você carrega dentro de você e eu carrego dentro de mim. As reflexões de Freud acerca desse tema. Elas foram desenvolvidas principalmente na sua obra mais prestigiosa, O Mal-Estar na Cultura, no ano de 1930. Além do conceito de felicidade, Freud trata também do sentimento de culpa, da civilização, entre outros temas. Nenhuma das ideias expostas, nenhuma delas é nova, uma vez que já havia sido exposta nas famosas cartas em Futuro de uma Ilusão. Freud faz um questionamento. O que os homens desejam na vida? É bom saber o que quer, sem dúvida. Ele afirma ser a felicidade. Podemos pensar em dois aspectos ressaltados desse objetivo, um positivo e o outro negativo. Trata-se, por um lado, da obtenção de prazeres intensos e, por outro, da ausência de sofrimento. Prazer e sofrimento em questão. E aí Freud afirma, o que se chama felicidade no sentido mais estrito resulta da satisfação bastante súbita de necessidades fortemente postas em êxtase e por sua natureza. Freud usava este conceito para questionar se os sacrifícios impostos pela vida civilizada valiam a pena. Então é preciso considerar que a concepção de felicidade contém outros aspectos, na medida em que está em conformidade com o princípio do prazer. Sendo assim, o conceito de felicidade, que vem da teoria freudiana, é ao mesmo tempo a obtenção de prazer e também a evitação de prazer. Então, quer dizer, obtém-se prazer e evita-se o prazer. Esse pensamento, a princípio, parece um pouco estranho, porque estamos acostumados a relacionar a felicidade como algo que proporciona prazer, nada fora disso. E para Freud, todo aparelho psíquico tende à redução total de excitação, agitação, exaltação, a um grau de tensão igual a zero. Freud chama essa tendência de princípio de inércia, ou também como nirvana, né? Mas todo organismo possui uma fonte de excitação interna e outra externa. Devido à fonte de excitação que está fora, que ela é externa, o princípio da inércia precisa ser adaptado para que possa apaziguar a tensão por meio de uma ação, a qual não poderia realizar caso o organismo estivesse em um estado zero de excitação. Assim precisa manter um nível constante de tensão, a maior possível, para que seja possível um desempenho eficiente do seu aparelho psíquico. Exigente esse psiquismo, não? Mas deixa tudo de forma equilibrada. Então, para Freud, é dele que o princípio do prazer vem. Olha, até onde a felicidade nos faz pensar. Pelo limite que nossa própria constituição psíquica impõe ao alcance da felicidade, é que Freud afirma. Ele fala assim, a intenção que o homem seja feliz não está contida no plano da criação. Os homens, na medida em que buscam a felicidade, entendida da forma positiva, não entendem que estão à procura de algo impossível, pelo fato de toda a estruturação do aparelho psíquico estar voltada para atingir um outro fim. Se a felicidade, tal como é conhecida e aceita pelos homens, significa a vivência de prazer, uma questão é bastante intrigante. Afinal, qual é a concepção que Freud tem de felicidade? O que ele pensava a respeito disso? É o que nós vamos agora explanar. A felicidade em Freud. Felicidade como meta inatingível. Devido não somente aos limites impostos pela cultura, mas também por aqueles estabelecidos pela nossa própria constituição psíquica, que é a de cada um, particular. Então podemos perceber que a felicidade tem vínculos sociais, como a responsabilidade, amizade, compaixão, honra, dádiva, reciprocidade. Não fariam sentido senão sob a premissa de serem seres de relações, demandantes e oportunizados de vínculos sociais. Interessante. Cada vez que todos
compreendem essa demanda do psiquismo sobre felicidade, busca nas memórias experiências próprias e de outras pessoas também falando suas próprias vivências, e assim levariam à felicidade. Já ouviram falar de felicidade como o desejo de desejo? Então, assim é por Lacan. O sujeito aparece quase sempre em fotos ou discurso como um ser alegre, feliz, próspero, aparentemente caçando a necessidade de seu desejo com o olhar do outro. Nas felizes palavras de Lacan, o desejo de desejo é o desejo que um desejo responda ao apelo do outro. O sujeito dele necessita para que o outro o reconheça, para perceber dele o reconhecimento. Então, quer dizer, é uma troca constante. Então, podemos dizer que há um par de relacionamento para que a felicidade aconteça na visão de Lacan. Porém, esse reconhecimento não mais parece passar pelo afeto, ou valores, virtudes, ou frustrações, privações, que foram declarados em Freud, mas em máscaras, aparências de felicidade, medida pelo poder de comprar, dos prazeres individuais, liberdade, status social. Então, tá vendo aonde que vai a felicidade? Além da concepção humana, mas o que o psiquismo faz com que norteia a alegria até chegar à felicidade? Mas então caberia uma pergunta do porquê na clínica, nas conversas íntimas, na vida privada, ter-se a sensação de seres humanos mais infelizes. Por quê? Por que recebemos tanto isso na clínica? Vivemos a sociedade do amor líquido. Lacan disse algo surpreendente. A psicanálise não se recusa a prometer felicidade. Foi ele quem afirmou: o sujeito é feliz. Quando o analisante pensa que ele está feliz de viver, é o bastante. Então, Lacan sempre foi muito objetivo, ele sem rodeios, né? Bom, mas se o sujeito é feliz, como se explica as demandas incansáveis, universais ou particulares de felicidade? Como que se explica isso? Veja bem, meus amigos, a civilização inventou doutrinas e práticas, inclusive terapêuticas, para tratar no nível coletivo as infelicidades inerentes à condição humana, como se a resposta fosse apenas um encontro de palavras ligado à cultura. Mas não, a felicidade também é uma linguagem. Então, quando Lacan diz que a psicanálise não se recusa a prometer felicidade, poderíamos dizer que a psicanálise, de algum modo, seria uma prática que pretenderia tratar modestamente da felicidade, mas de forma individual. Não tão somente individual, mas também coletiva. E aí dando abertura à escuta, aquela escuta apropriada, sem condenação, uma escuta neutra. A escuta valiosa da psicanálise, né? E para a psicanálise só há inconsciente porque há um lugar, o lugar do outro. Acredito que esteja aí o primórdio de felicidade, a chave que abriria as portas da plenitude, isto é, da tal felicidade. Insistimos em ser felizes sozinhos, mas isso parece ir um pouco de encontro aos pensamentos narcísicos, dominantes em nossa época. Mas também quem disse que temos que sempre remar a favor da maré, não é verdade? Às vezes é preciso coragem para pensar e agir de forma diferente. Se para muitos a felicidade significa a ausência de dor, então no quadro citado, até agora, seria a própria infelicidade. Mas falando de prazer, seria um estudo muito amplo. O sofrimento psíquico é um acontecimento natural na vida de todas as pessoas. Todos nós sentimos angústia e estamos em boa posição de sintonizar com a emoção vivida pelo paciente ou por nós mesmos. Quando não for por através de uma compreensão mais reflexiva, será por meio de uma compreensão empática. Muito se fala hoje de empatia. A empatia nos permite utilizar nosso próprio mundo interno para compreender o significado do desconforto do outro. E nos usamos esta empatia, a contratransferência,
que é se colocar na posição do outro, como um instrumento para compreender o seu contexto, os seus motivos, os seus desdobramentos. Muito se fala em empatia, de se posicionar no lugar do outro. Então tá aí a chave em questão. Bion considerava que as pessoas, ao sofrer uma dor psíquica causada pela frustração, utilizavam uma palavra para dar significado à coisa que falta. Essa atribuição de significado permite que o sofrimento seja tolerado e que a experiência emocional dolorosa seja internalizada e possa contribuir para a expansão do universo mental. Então, quer dizer, estamos em constante crescimento. Os afetos que se desenvolvem associados às fantasias inconscientes conferem a essas fantasias um sentido dinâmico e vivo. Eles dão colorido às experiências intrapsíquicas, tornam-se carregadas de significado emocional. Nós somos esse ser amplo. E assim chega-se à conclusão que nós precisamos de relacionamentos para construir sonhos. Sem sonhos, não temos como dar conta da experiência vital, da vida. A gente não consegue dominar tudo. E aí, Bion começa, assim, a partir de um encontro de amigos, falar sobre o assunto. E ele fala, éramos jovens e irreverentes, nos lançamos a realizar o sonho comum de termos nossa própria instituição. Experimentamos e aprendemos muito por nós mesmos. Então, quer dizer, cada sujeito com a sua experiência é que consegue mensurar o que ele está vivendo. O primeiro passo era fortalecer a herança recebida, porque nós recebemos de herança algumas sensações, emoções, sentimentos, né? E ao longo da nossa vida nós vamos reproduzindo. Uma concepção de felicidade que temos através da psicanálise é que a felicidade é uma contingência, depende de um encontro, algo que acontece. Então a nossa tarefa é tentar com essa contingência valorizar o encontro que a determina, que coloca diante de nós. Aquele que espera ser feliz como um estado permanente acaba negando a contingência da vida e a aceitação dela como um princípio maior. Nós precisamos prestar atenção. Nós relacionamos, nós somos esse relacionamento, então nós somos essa felicidade. Queridos, a felicidade tem uma história. Seria ingenuidade pensar que em todos os tempos e em todas as culturas a noção de felicidade sempre foi a mesma. Ingenuidade seria também pensar que ao longo dos tempos as pessoas se ocuparam dessa questão com a mesma ênfase que hoje é dada a ela. Podemos desenvolver uma história de felicidade mediante a qual notamos que essa noção vai encontrando, criando identidade própria para se expressar. Então, ao longo das gerações, vão se criando novas identidades, expressões diferentes para nomearmos de tal felicidade. Sem contar que o que é felicidade para mim pode ser outra coisa para você. Até alguns séculos passados, os filósofos se ocuparam em maior ou menor extensão de profundidade de falar sobre a felicidade. Hoje parece que eles se cansaram desse objetivo, não por esgotamento do assunto, é claro, e se voltaram para as intricantes questões de linguagem ou para os rigores, né, que se impõem. Talvez a pós-modernidade tenha contribuído para essa situação, ao relegar para o baú do romantismo esse tema considerado felicidade, que hoje podemos chamar de démodé. Nossa incapacidade de ser feliz é um lembrete amargo de uma falha, e isso é uma questão muito séria. Como se ser feliz não fosse possível nos dias de hoje. Nós não podemos alimentar essa crença limitante. A felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Acredita que essas foram as palavras de Freud? Ele falou isso, a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. É maravilhoso isso. É a responsabilidade que nos cabe, que cabe a cada um por si só. Então, por exemplo, hoje eu não posso deixar de citar a vergonha, nem o conflito que vive o envergonhado. Porque a pessoa se vê infeliz, porque ela se sente desconfortável porque é envergonhado. Então, neste conflito,
a depressão e narcisismo estão presentes também. A depressão se faz notar através da ausência de culpa, ou seja, o envergonhado não sente culpa por um dano real ou imaginário causado a outro, mas pelo sentimento de insuficiência diante do desejo do outro. E a marca principal da culpa é o traço vergonhoso, que chega como uma sombra que recai sobre a pessoa. Mas não podemos confundir com a melancolia, pois esta é uma desorganização mental grave que pode levar a pessoa a outras questões, até mesmo a paralisia da atividade psíquica. E na vergonha, o que há é uma desproporção entre a natureza dos mecanismos de defesa, que também são semelhantes à melancolia, e os efeitos sintomáticos, próximos de neurose, como fobia, e outras coisas. E o alvo do ódio, e o próprio sujeito e não o objeto incorporado. É nesse contexto que a imagem corporal é submetida à mais cruel inspeção persecutora. É uma prova de inferioridade real, com consequências desastrosas. É a partir daí que o indivíduo lança mão como defesa da recusa da intenção, que abandonamos a intencionalidade de tentar calar o psiquismo. Como então podemos analisar esse indivíduo que não tem o ímpeto necessário para preencher sua moldura vazia com histórias e conteúdos suficientemente bons? Como que faz? Parece que o conceito de perdão terá uma importância decisiva. Mas o que é, naturalmente, o perdão? Vamos lá, porque uma coisa vai levando a outra. Olha aí o que a felicidade nos faz pensar. Faz pensar que sem o perdão não nos arriscaríamos a agir, já que não conseguimos prever ou controlar os efeitos das nossas ações. Então, o perdão seria como um passaporte para a entrada no universo simbólico da relação com o outro, já que vivemos um relacionamento que precisa o quê? Da confiança e de benevolência. Então, na psicanálise, o perdoar a si é fundamental para este processo com o outro, já que seria reconhecer em nós mesmos a existência do gozo, do real, ou seja, daquilo que é desprezível também para ser tratado. É este reconhecimento que implica em nos tornarmos agentes da nossa história, que deixa de ser contada somente como se tudo fosse resultado da intenção de alguém, de outra pessoa. Daí é um passo para se concluir que a própria moldura vazia que nós carregamos é uma fantasia defensiva, uma cena congelada pelo ego em favor da sua própria homeostase. Como nos diz grandes filósofos, no começo o vazio da moldura se impõe como o espelho da impotência, da mãe ambiente para criar uma imagem narcísica suficientemente boa do próprio sujeito. Depois, esse vazio é progressivamente engessado numa outra fantasia, desta feita de autoria egóica do sujeito como replicante do não desejo do outro. Olha como que precisa ser substituído o tempo inteiro. Ou seja, a vergonha não é só o efeito da incapacidade do outro em projetar conteúdos bons e positivos, mas também é uma resistência do ego em aceitar um sujeito que resiste à intrusão do outro. Então, a vergonha traz a infelicidade e, desse modo, perdoar a si mesmo é tornar-se responsável, inclusive, pelo que o outro fez de irresponsável em relação a você. O Winnicott e o falso self também tem como pegarmos esse tema para explicar. É o preço alto, o alto preço da socialização. É o que nós enfrentamos hoje ao relacionarmos, Não depende apenas de estar bem consigo mesmo, se você também não estiver bem com o outro que está em você. Agora, veja bem a grandiosidade disso. Então, tantas outras coisas podem nos levar à infelicidade ou também nos levar a prazer, porque o nosso organismo, e o nosso psiquismo, ele é constituído disso. Todas as pulsões, são prazerosas. Então, eu quero deixar para vocês que felicidade depende do estado com que nós nos relacionamos. Conosco, com o outro em nós, e com a gente em relação ao outro. Então, vamos buscar sermos melhores a cada dia. Então, todos os dias nós temos a obrigação de sermos melhores que um dia que passou.
porque nós precisamos de atingir a meta, de estar sempre evoluindo. Esperamos cooperação, mas também podemos cooperar. Façamos os outros felizes, nos façamos felizes na medida que conseguimos todos os dias, mas na verdade o segredo é ter como se apoiar e se conhecendo aos poucos, gostando daquilo que está se tornando, identificando as falhas, tentando algo novo, porque nós podemos isso, nós podemos mudar todos os dias porque somos seres transformados. Então, queridos amigos da psicanálise, eu deixo para vocês um grande abraço. Eu desejo felicidade em Freud, em todos vocês, que nós possamos alcançar os desejos do nosso coração. Um forte abraço, até a próxima semana, eu espero vocês para mais um programa Mente Aberta, com um diálogo super prazeroso, que sem você, sem a sua escuta, isso é impossível de acontecer. Até mais!